Tiago. E aí, gente, tudo bem? Gilson, Renato, Fernanda. E aí, Natan, tudo bom, querido? Aqui no companheiro nosso aí. Oi, Anderson, boa noite. Altamiro Júnior. Oi, Gerlis. Que bom te ver aqui. E aí, Tiago? Ai, que bom ver aluno calor aqui assistindo a gente. Ó, que legal. Marcelo, tudo bom, pessoal? Vamos esperar o professor Ulisses entrar. Boa noite, Tati. Oi, Genildo, tudo bem? Quem por acaso vê o professor Ulisses Secato entrando, me dá um alô aqui, tá? Porque às vezes pra mim sobe todo mundo entrando ao mesmo tempo. Igor, boa noite, querido. Rafael. Enildo. Eduardo. Será que o professor Ulisses já chegou por aqui? Vamos ver se eu consigo, se ele já chegou. Ah, o professor chegou. Vou enviar o convite. Boa noite, Fernanda. Ele entrou aqui, Janildo, eu mandei o convite para ele. Pessoal da Agropastar, né? Tô falando certo? Doutora Eliana, que bom te ver aqui. Professor, só tem que aceitar o convite que eu enviei aí, tá? O Fernando, Capril Ouro Fino. Boa noite para vocês aí do Capril Ouro Fino. Professor, você já visualizou o convite? É só o senhor aceitar aí. Eu vou cancelar, professor, e enviar de novo, tá? Hoje a gente fez um teste, deu tudo certo. Professor, eu mandei de novo aí, tá? O convite. E aí, André, tudo bem? Pessoal, hoje... Ô, professor! Oi, boa noite. Boa noite. Agora deu certinho, né? Só cancelar e enviar de novo. Tá tudo bem, professor? Tá tudo e você? Tudo jóia. Ô, E essa professor, galera... a galera aqui tá todo mundo animado para ouvir o senhor falando aqui. Eu tô numa alegria que só. Ai, meu Deus do céu. Tô numa animação, eu tô muito feliz de só ter aceitado participar. O professor Dalcio chegou aí, um abração. Ah, ô professor, o professor Irã Oi. Borges pediu para eu deixar um imenso abraço pro senhor. Porque ele Eu não vai também poder, ele não vai chegar a tempo, mas eu espero que ele consiga pegar da metade para frente. Aí se eu não retorno para mandasse, ele o abraço. pode deixar, que se eu não mandasse esse abraço, ele me matava. Não, tá bom, tranquilo. Então tá bom, professor. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais o senhor por ter aceitado o convite. O que me deixou muito feliz, professor, foi que o senhor aceitou o convite de pronto. Eu convidei e o senhor aceitou de primeira. Assim, nossa, eu fiquei muito contente, muito feliz mesmo. Quero agradecer a Sandra por ter colocado a gente em contato. Eu tô assim, o Guilherme Min, você tá aí mandando um abraço pro senhor também. E eu tô muito contente com a participação aqui do senhor, porque assim, eu sou fã demais, né? Do seu trabalho, de tudo que o senhor faz pela Forra de Cultura, que fez, que vai fazer, né? Então, eu estou muito contente. Então, em nome do Grupo de Estudos em Forra de Cultura e Pastagens da Universidade Federal de São João del Rei, eu queria agradecer ao senhor pela presença de coração. Muito obrigado por ter aceitado participar. Tá bom, não tem que agradecer, não. Então, tá bom, professor. Na atualidade, a gente tem que fazer isso mesmo. Se você trabalhou, aprendeu alguma coisa na vida, você pode transferi-la, né? Espero que sim, né? Não, mas o senhor já fez isso, eu venho fazendo isso há muito tempo. Muitos dos seus ex-orientados estão aqui, todo mundo sempre bom, não tem, todos eles muito bons. Ô professor, toda vez que eu convido o pessoal aqui, eu faço uma pergunta e eu achei interessante que eu tenho recebido um feedback muito legal do pessoal, que eles gostam muito dessa minha pergunta, porque a gente fica sabendo um pouco da história de todo mundo, né? Eu queria saber como é que o senhor, nessa sua história, né, da zootecnia, fico feliz demais de dividir a profissão com uma pessoa do seu gabarito, isso aí é uma outra paixão. Como é que o senhor, nessa história toda, o senhor chegou e resolveu trabalhar com forragem? Como é que foi essa decisão? Eu vou para a área de forragicultura e está aí hoje tendo um papel fundamental na pecuária nacional.
Então, Janaína, inicialmente que eu gostaria de dar uma boa noite a todos os que estão ouvindo, né? Dizer que é uma satisfação muito grande estar presente aqui nessa live. A gente sabe que você tem segundo o que me falam, né? Hoje mesmo assisti umas 2 lives para sentir o clima, como a gente fala, né? Porque eu mesmo, na semana passada, eu fiz uma live, né, com o pessoal de Campo Grande e, e foi legal, quer dizer, eu me preparei uma palestra, caprichei na tal de palestra, montei slide, montei um monte de coisa e aí perdi não, ganhei, né, mas É. eu digo, né, eu perdi não, ganhei tempo, mas aí chegou lá na hora, eu falei de tarde, durante o dia, conversando com a pessoa que fez a live, que é a menina lá de Campo Grande, eu acho que você conhece, a esposa do Rodrigo. Ai, meu Deus, Ah, agora não sei fugiu. se eu conheço. Acho que não, professor. A Marina, Marina. Sim, Marina, ela trabalha na Universidade Federal. O Rodrigo, ela é da Embrapa. Eu acho que, sim. não sei se você conhece, ele é mais novo lá. Mas aí chegou, não, professor, não é assim, nós vamos só conversar. Eu digo, que legal. Melhor assim, então, né? Porque dar palestra é cansativo, às vezes, para quem está assistindo. Mas, então, agradecer a presença de todos, parabenizar você por essa iniciativa. Eu sei que você, eu acho que já conversou com bastante gente e pessoas, assim, imbuídas na área de pesquisa, na área de ensino aqui nas tuas lives, né? E isso é muito importante, eu acho que isso é uma forma de se transmitir conhecimento, né? Embora às vezes na live você não possa discutir mais a fundo as coisas, mas você pode trazer alguma coisa de viável e de interesse para quem está ouvindo. Bom, em relação então obrigado pelo convite e obrigado pela presença dos colegas que estão aí me ouvindo. Fico muito feliz por isso. Como que foi trabalhar na área de horticultura? É o seguinte, eu logo que me formei em Santa Maria, né, minha vida acadêmica foi toda na área de estágio, na área de suinocultura. Então logo que me formei, comecei a estagiar logo que eu me formei, depois fui contratado pela Cargill, lá na região de Erechim, supervisor. E daí acabei mandando currículo aqui para a universidade, que estava formando a zootecnia no curso. No início do curso, né, professor? Professor? Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Tava no Não início do curso, né? foi meu filho que me ligou lá dos Estados Unidos. Ah, tá. Nossa. Então tá bom. Depois ele vai entender. Mas tudo bem. Aí como estava formando zootecnia aqui em Maringá, o curso, eu mandei o currículo e tal. Aí eu vim aqui, fiz uma seleção, passei, aí eu cheguei para a empresa e falei que se eles me pagassem um pouco mais, eu ficaria lá, senão eu vinha embora para cá. E aí, como a diferença era muito grande, e eles não quiseram, eu vim para Maringá. E vim aqui, aí, até eu falo hoje, tinha tantas áreas descobertas, nutrição e outras mais aí, sei lá, várias áreas aqui na zootecnia. Mas como meu pai lá tinha gado de leite e tal, e a gente mexia com pastagem, aí eu escolhi a pastagem, certo? E aí eu comecei a trabalhar na linha de pastagem aqui, que eu sempre falei que se fosse hoje, eu começaria em outra área, porque trabalhar com pastagem é bom, mas eu acho que em função das características, dos problemas econômicos e outras coisas mais, e se você quiser ter um experimento assim, ter um trabalho bom, você tem que demandar com Grande. recursos e outras coisas, mesmo porque você sabe que hoje para você publicar um trabalho, dependendo do nível do trabalho, você tem que trabalhar, fazer 2 anos de campo, é muito difícil, né? Então eu vim para Porque cá tem que ter 2 anos agrícolas, né, professor? tá difícil. Tá cada Tá vez pior. difícil não, é mais difícil, mas eu acho que não é que é difícil. A gente às vezes fala coisa aí, mas eu acho que para trazer trabalhos de qualidade, né?
Então, na área de pastagem, tem que trabalhar basicamente 2 anos de campo, dependendo do tipo de experimento, com animais a pasto, por exemplo, já fica bastante mais complicado por causa de recursos, é isso aí que é difícil que eu falo, né? Não, eu entendo, os Mas, experimentos em forragem são caros, né, professor? No geral é isso, né? muito, Resumindo, o experimento em floricultura é caro. O financiamento é mais na, complicado, né? O tempo. então, mas aí eu vim para Maringá e comecei a trabalhar com floricultura e me adaptei à situação, né? E desde que eu terminei meu doutorado, não sei se a grande maioria sabe, eu, como sou filho de produtor no Rio Grande, eu saí mais para fora. Minha vida inteira acadêmica, se ninguém sabe, foi sempre trabalhar com produtores. Para ter uma ideia, eu trabalhei em 6 áreas diferentes, de 96 até hoje. Sempre com animais em pastejo e com produtores, porque eu acho que, além, você faz ciência também, do mesmo jeito, Sim. né? Embora seja um pouco mais difícil, quem trabalhou com produtor sabe disso, mas eu sempre tive essa aplicação, vamos dizer, ou essa vontade de trabalhar para levar, além de levar a ciência, levar coisas práticas, porque eu acho que o produtor nosso é muito carente, certo? E fiz muitos dias de campo, então teve um local aí que eu trabalhei durante 6 anos com meus alunos, sempre teve grupo de trabalho desde de 96, e isso aí torna a gente feliz, e hoje, graças a Deus, meus alunos, a grande maioria, eu acho que estão bem aí, em função, não sei se eu ensinei, mas eu procurei ensinar o que eu podia, o que eu sabia, né? Eu conheço alguns e são muito, muito competentes, assim, e gostam muito do senhor e todos elogiam muito o paizão que é o Ulisses. Ô, professor, nós estamos aqui hoje, então, Oi. para conversar um pouquinho sobre raiz, né? E eu vou, se vocês me permitam aqui, se o pessoal me permite, a primeira vez que eu vi o professor Ulisses, eu preciso contar isso, foi numa palestra no Sinfor, lá em Viçosa, que ele estava falando justamente sobre o sistema radicular, o componente esquecido da pastagem. E eu fiquei assim, escutando aquilo, eu fiquei, meu Deus, realmente, e aquela palestra eu leio pelo menos todo semestre que eu sempre dou essa aula, baseado naquela palestra, né, e tô lendo sempre aquilo, e adoro, tá quase decorada, né? Então eu gosto muito daquilo. E aí eu comentei numa das lives que eu gostava dessa palestra, que eu precisava pedir ao professor Ulisses para fazer um outro texto desse para atualizar. E aí a Sandra falou para ele, não, ó, a Janeira falou de você, e aí a gente entrou em contato, eu entrei em contato com o professor Ulisses e eu sugeri o tema para ele, né, professor? Professor, dá para eu falar de raiz? Né? E eu encontrei o professor Ulisses também em outros momentos, em reuniões da SBZ também, mas a gente só se cumprimentou e tudo mais. E aí ele aceitou, ele topou falar sobre esse tema e eu fico muito feliz porque é uma coisa para a gente aprender e é realmente um componente um pouco esquecido, né, professor? E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho da importância do sistema radicular na forragicultura, né? No manejo de pastagens, a importância do sistema radicular para a produção. Né? E aí depois só fica à vontade para a gente conversar um pouquinho sobre micorriza, para a gente conversar um pouquinho sobre bactérias fixadoras de nitrogênio em gramíneas, se a gente vai conseguir ver isso com o tempo. Só fica à vontade. Pessoal, pode perguntar, tá bom? Aí vocês podem mandar pergunta, ou na caixinha, ou aqui mesmo, subindo aqui na conversa. Então, Janaína, realmente aquele texto que eu fiz em 2004 lá para o congresso lá em Viçosa, eu leio ele de vez em quando, mas agora mais, a gente diz agora com mais experiência e tal. Eu acabei lendo o texto novamente umas 2 vezes agora esses dias aí, né? Então, embora seja um tema meio complicado e por ser esquecido realmente e falar em raízes, né? Eu achei que dava para falar. A gente procura, é uma oportunidade de você novamente aprender mais coisas, né? Tanto é que hoje, quando nós conversamos, eu brinquei contigo. Olha a lista de coisas que eu tenho, que eu fiz de Foi. resumo, se precisar, né? Então, eu li o meu texto e eu gostei do meu texto. Por incrível Eu que já pareça, gostava, eu já gostava. 2004 para 18 anos depois, porque a gente lia de vez em quando e tal, mas hoje eu li com mais profundidade ontem, né? E realmente... Mas eu gostei do texto, só para adiantar, né? Então, realmente as raízes é um ambiente esquecido. Por quê? Eu acho que
se você procurar trabalhos de pesquisa na área de raízes, você não encontra muito, como você, por exemplo, vamos ver um trabalho de manejo de pastagem na parte aérea, né? Produção do pasto, sei lá, morfogênese, tem Tudo. níveis de nitrogênio e tal. Então, tem muitos. Mas, em relação ao uso de raízes, ou trabalhos com raízes, certo? Você, por exemplo, nas nossas revistas principais aí que nós temos, você quase não encontra um que outro trabalho. E a gente encontra bastante, vamos dizer, principalmente a revista da ciência do solo e outras raízes que trabalham, revistas que mexem mais com o solo, né? Justamente porque é um trabalho muito árduo, muito pernicioso, né? Então, embora a importância delas no processo de produção da pastagem é tal igual a parte superior, que se você considerar, tem trabalhos aí que mostram que você tem até produções superiores de massa de raízes abaixo do solo do que a parte aérea. Tem trabalhos que mostram isso, certo? Então, isso é um valor imenso, porque se não houvesse raízes, a planta não produziria. Mas realmente o fato de você pesquisar, tem que ir lá fazer trincheiras, certo? Não tem muito dinheiro para fazer esse tipo de trabalho. Aí, se, por exemplo, nós trabalhávamos agora com um experimento com 16 piquetes, se você vai fazer 3 trincheiras de 1 metro de profundidade, certo? Não tendo muito dinheiro para fazer, os alunos têm que fazer solo argiloso, aí tem que mexer lá no solo, naquelas trincheiras, tem que pintar o solo, tem que fotografar, tem que levar, certo? Tem que levar para sei lá, para um software e outras coisas. É trabalhoso demais, é trabalhoso, é dispendioso, mas os resultados são esses, são importantes. Se a gente olhar aí na linha de integração lavoura-pecuária, hoje se fala tanto, né? Com relação à descompactação do solo, com relação à produção de fotoassimilados, né? Para a própria planta. Então, realmente, é um fato esquecido em função talvez mais da dificuldade, mas não pela importância. Porque eu até comentava hoje, eu digo mais ou menos, nós podemos dizer que as raízes seria talvez a terra, né? Certo? E a parte aérea seria o céu. Quer dizer, a gente acha escrito, se comenta, né? Que tudo que acontece na terra, acontece no céu. Você pode responder no céu. Então, eu digo que a importância é tal ou igual, certo? A produção da parte aérea. Se não houver um bom manejo da pastagem. E outra coisa que fala muito hoje também, não é só a produção da pastagem. Ela entra aí como um fator importante dentro da parte de sequestro de carbono. Eu lembro que essa pergunta foi feita, a primeira pergunta que foi feita para mim naquela palestra, e eu, infelizmente, eu estava lendo o texto e eu digo, nossa, eu não falei nada desse sequestro de carbono, da importância das raízes, né, da pastagem, como um todo, no sequestro de carbono, que talvez à época não tinha tanta importância como está se dando hoje. E hoje você vê dados importantes aí de pastagem bem manejados, sequestrando 3 toneladas de carbono por hectare ano, onde tem pastagem, o sequestro é muito maior do que numa cultura normal, quando você usa integração também. É maior ainda. Isso, então as raízes são extremamente importantes, como a parte aérea. Só que a parte aérea tu produz carne, e a raiz não, né? Você vê, né? Na verdade, elas estão ajudando na produção, mas é porque eu sempre comento com meus alunos, olha, gente, tudo que acontece em cima, acontece embaixo. A gente faz uma desfolha muito severa, provavelmente nós estamos prejudicando o sistema radicular. Quando você faz uma desfolha mais leniente, o sistema radicular fica mais fresco ali, está mais aliviado. Só que a gente não está vendo aquele sofrimento todo da raiz, né, professor? E professor, o que o senhor acha desses experimentos em casa de vegetação para tentar avaliar o componente raiz? O senhor acha que ainda tem importância? O senhor acha que não cabe mais? É porque o senhor tinha comentado da dificuldade que a gente tem de publicar, né?
Experimenta em casa de vegetação, se ele não for de fisiologia, ou trabalhando alguma bactéria, ou algum promotor de crescimento, é difícil, né? A gente conseguir publicar, assim, com sinceridade, né? O pessoal que é mais experimenta em campo. O senhor acha que esses experimentos em casa de vegetação, eles ainda são um pouco primordiais ou essenciais para a gente tentar avaliar o componente radicular, a raiz? Então, Janaína, eu acho que é uma pergunta interessante. Eu não tenho nada quem pesquisa em casa de vegetação, em parcela, né? Embora a minha vida acadêmica, junto com meus alunos, que eu falo sempre, que graças a eles que a gente produziu uma boa, uma boa carreira, eu considero, Sim, como muita contribuição, professor. Não, professor, e eu sempre falo que além do professor, eu tentei ser educador, certo? Educador é aquele, por exemplo, eu sempre tive meu grupo PET, 10 anos, daí eu achei que eu não sirvo mais para o PET, porque, não que eu cansei, mas já não era mais novidade e tinha que pôr uma pessoa nova. Aí eu saí, aí eu fui formar meu grupo GeForce, né? Desde 2006, e até hoje mesmo aposentado, a menina está tocando e tem uns 15 alunos lá. A vida inteira foi assim. Então, quer dizer, dentro dessa expectativa, sempre fui para o campo. Cada um faz o que quer, mas eu, como já falei inicialmente, filho de produtor, eu achava mais interessante e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer as coisas, né, que a gente imaginou que desse para fazer. Mas eu acho que depende do trabalho que você faz em casa de vegetação, né? Como você falou, talvez um trabalho de fisiologia, não como muitos trabalhos, às vezes, talvez de 2, 3 meses, 4 meses, mas sim de 1 ano, 2 anos, 3 anos de avaliação, talvez, traga respostas importantes. Em relação ao sistema radicular, né, eu acho que depende. Eu acho que dá para avaliar o sistema radicular se for num período curto, né? E nós temos feito nossos trabalhos, por exemplo, iniciais aí de bactérias promotoras de crescimento em gramíneas, a gente estimou, mas a gente vê que lá dentro do vaso, por maior que seja o vaso, talvez não era tão grande, eu não lembro quantos decímetros cúbicos era a quantidade de terra aqui, mas eu acho que eram uns 12, 15 quilos, que é pequeno. Eu acho que dependendo do tipo de experimento, o tipo de tratamento que está usando, se eu botar nitrogênio, se eu botar um capim-elefante, se eu botar um mombaça, se eu botar um próprio fusuri, hoje, que são plantas que se desenvolvem bastante, tem dificuldade para uma avaliação mais criteriosa, assim, com relação, principalmente ao sistema radicular, por exemplo, porque, por exemplo, nessas bactérias promotoras de crescimento, um destaque que você falou, inclusive, anteriormente, né, que a gente tem avaliado aqui, feito já desde 2015, que a gente faz trabalhos nessa linha, né, nessa linha nova, mais em caso de vegetação, mas já fomos para o campo, realmente dá um desenvolvimento muito efetivo, comparado com parcelas, com vasos não inoculados com bactérias. Isso. Mas eu acho que para trabalhos preliminares não deixa de ser interessante também, embora, mesmo que eu falei, depende da espécie, né? Depende da espécie não necessariamente, pode ser do cultivar, né? Porque às vezes tu pega uma braquiária que não produz tanta raiz quanto um pânico, por exemplo, um mombaça. Imagina que ele produz 10 toneladas de raiz na parte aérea, e ele, 70%, 7 toneladas. Como que tu vai obter isso dentro de um vaso? É complicado. Então, eu acho que há um pouco de restrições. Mas talvez para você ter uma base, que nem nós testamos inicialmente durante 2 anos nos vasos, e depois fomos para o campo. Aí a gente deu uma continuidade lá nos trabalhos de raiz. Sim. Não sei se eu respondi o que você queria. Não, respondeu, não, cara. Mas, não, professor, é só para a gente trocar um conhecimento mesmo, né? Não, mas eu tô... A gente tenta fazer... Não, respondeu, claro, professor. A gente tenta fazer, às vezes, uma relação parte aérea raiz em casa de vegetação. Às vezes eu necessito fazer uns trabalhos aqui em casa de vegetação, até porque alguns trabalhos de conclusão de curso, umas coisas mais curtas, né, professor? Que às vezes a gente tem que fazer isso. Agora que eu iniciei os trabalhos com
com bactérias promotoras de crescimento aqui na universidade. A gente começou isso aqui agora, a gente está com uma parceria aí bacana, né? Então, a gente provavelmente vai ter que fazer ainda alguns trabalhos em casa de vegetação. Mas no campo é bem melhor. E o professor, o doutor Moacir Dias Filho, lá da Embrapa, ele já esteve aqui com a gente conversando também, queria deixar um abração, ele está sempre acompanhando a gente aqui nas quintas. Ele fez uma pergunta bastante interessante. Que em relação ao sistema radicular, a gente pode dizer, para o sistema radicular, que o nitrogênio seria um inimigo e o fósforo um amigo do sistema radicular? O que o senhor acha dessa relação do nitrogênio para a raiz, do fósforo? Inclusive, não sei se você sabe, mas eu acho certo, mas o meu primeiro trabalho foi exatamente com nitrogênio e medir raiz. Não. Em 1980, né? Meu trabalho, minha dissertação de tese foi exatamente isso. A trabalhar com setária, né? Que hoje não se trabalha mais, com alturas de corte, e eu avaliei, eu lembro até hoje que eu ia coletar porque lá não tinha a metodologia muito definida. Meu orientador tinha vindo dos Estados Unidos e ele tinha trabalhado com raiz, era o Glênio Lopes dos Santos. Eu trabalhei com o Dr. Ismar, eu acho que todo mundo conhece. Conhece, não sei se conheceu, né? Você já lê, né? Certo, mas pelo menos pelo nome, né? Hoje ele inclusive na SBZ, ele tem um nome lá de um prêmio, né? Prêmio, né? Mas ele foi meu co-orientador. Então eu coletei raízes na geada, com uma pazinha, cortava 20 centímetros. Aí eu medi raízes e medi, inclusive, carboidratos de raiz. Meu primeiro trabalho foi em 80, quando eu fiz minha dissertação. Mas o Dias Filho é meu conhecido também, um grande abraço para ele. E o que é? O nitrogênio, hoje mesmo eu estava olhando os trabalhos com nitrogênio, né? Depende da quantidade de nitrogênio. Eu poderia dizer que ele é inimigo no seguinte sentido. Ele está correto, né? Se você adubar muito com nitrogênio, o que a planta faz? Né? É que nem a gente, se você tiver muito dinheiro, ganhar bastante dinheiro num mês, o que você faz? Você pega e vai gastando. Vai gastando. Então, é isso aí, mais ou menos por aí. Quer dizer, o nitrogênio em grande quantidade, ele realmente torna a planta preguiçosa, eu falo. Por que eu vou alongar as raízes, né? Certo? Se eu vou ter nitrogênio à vontade para produzir a parte aérea. Então, nesse sentido, ele realmente, quando você trabalhar com quantidades não muito elevadas, né, paliativas, aí, média e tal, elas contribuem, vamos dizer, para uma melhoria na produção da parte aérea e, consequentemente, nas raízes também, tá? Agora, o fósforo é inquestionável, né? As plantas alongam suas raízes, né? Alongam suas raízes justamente para buscar o fósforo. Então, ele é o amigo da formação da raiz, da formação do perfilho, né? Então, tem todo esse metabolismo que a gente olhou aí, inclusive, né? Que, como o fósforo é uma substância não móvel no solo, né? A planta vai em busca, tanto é que tem dados, por exemplo, do antropólogo, que ele atinge 3, 4 metros de profundidade, justamente nesses solos ácidos, alongando a raiz para buscar o fósforo. Então, e aí entra o caso das micorrizas associadas, dizer, ela solubiliza o fósforo, né? Se associam às raízes, por exemplo, de algumas espécies, depende de qual for a espécie, mas que o fósforo realmente é amigo da produção do pasto, das raízes e como um todo, associado ao nitrogênio também. O senhor fez um comentário aí em relação à setária, só para completar, em 2018 eu tive lá na Embrapa Gado de Leite, aqui em Coronel Pacheco, aí o Dr. Vander Pereira estava lá, e eu fiquei super contente, o professor, porque ele está iniciando, ou reiniciando, não sei exatamente, um trabalho de melhoramento genético com setária. Então, acho que em breve nós vamos ter alguns lançamentos aí de setária para essas áreas mais alagadas, achei bastante interessante. Então, só para você saber que eu acho que em breve vai chegar coisa boa de setário por aí. Ô, professor, tem uma pergunta aqui também, do pessoal perguntou que no sistema Santa Fé, com milho, qual que seria uma planta, né, com um bom sistema radicular para ajudar na descompactação do solo? Olha, plantando com milho, eu acho que você tem N oportunidades de usar aí, né? O N espécies você pode usar oportunamente, pode ser um pânico, pode ser
não digo um mombaça, né? Porque precisaria de um herbicida seletivo para ele, que não existe, pelo menos até o momento, um Zur e tal, certo? Mas nós temos aí hoje o Tamani, que pode ser usado, e as braquiárias, que é incomum o uso de braquiárias aí no sistema de integração lavoura-pecuária, né? Sim. Tem trabalhos importantes. Eu, inclusive, quando eu trabalhei aqui em Colorado, né, nós trabalhamos 6 anos aí em experimento com integração lavoura-pecuária, experimento com Tanzânia consorciado com estilosantes, né? A gente tinha umas trincheiras lá nas áreas de braquiária com, ai meu Deus, um colega meu lá da Embrapa, de Londrina, Embrapa Soja, certo? Que a gente fazia, e você encontra, todo mundo que fala em integração lavoura-pecuária, o pessoal fala aí no uso de braquiárias, né? E mostra esse perfil do solo com raiz a 1,40 m, 1,80 m de profundidade. Então, hoje tem a Paiaguás, né? Também, que é um lançamento recente, que ela é importante, inclusive foi meu orientado de doutorado, que junto com a Cacilda lançaram ela lá em Campo Grande, e até hoje eu estou triste porque ele me convidou, eu não pude ir no lançamento, mas foi da tese de doutorado dele também que se usou. A Paiaguás, que é uma braquiária, que nós testamos aqui também, muito boa. Ela é ótima, né, professor? Na Certo? seca, ela fica tão bem aqui, ela ficou muito bem na seca. Então, e além disso, ela é sensível como é que é, aos herbicidas. Você não precisa usar muito herbicida, você usa um quarto que usa, por exemplo, com mombaça, você tem que usar muito herbicida se você quiser dessecar ela. Tem a Rusisiensis também, que é uma braquiária super interessante aí. E tem, eu acho que tá até o próprio Massai, que é de porte baixo, né, junto com o milho. O Tamani seria uma. Depende do solo, aí você pode trabalhar em função do solo, né, também. Mas tem várias espécies aí. Eu fiz um consórcio aqui de Tamani com sorgo, professor, ficou muito bacana, viu? Deu muito certo. Ô, professor, o professor Dalson, ele está perguntando, ainda voltando um pouquinho àquela resposta anteriormente do Dr. Moacir Dias Filho, ele perguntou o que seria uma quantidade de nutriente de nitrogênio para braquiária e pânico que fosse assim, boa para estimular e não para prejudicar esse sistema radicular. Não, depende muito, Janaína e o professor Dal, né? É o Dalson, isso? Dalson, depende muito do solo, né? Depende da fertilidade do solo. Agora, a gente sabe que lê aí na literatura, aí, nos trabalhos que tem escrito, que se o solo for muito de baixa fertilidade, se você usar até 50 kg de nitrogênio, você não tem praticamente resposta, entendeu? Então, depende muito do solo, mas eu acredito em torno de 50, 100 quilos, até 150 quilos, até 100, 150 quilos, eu acho que 200 quilos no pânico não afetaria tanto, estimula bem, né? Certo? Depende muito do solo, mas eu acho que um solo médio, de média fertilidade, até 100 quilos, aí você tem uma boa produtividade, uma produtividade média aí, e usar 1, 2 animais por hectare e tal, e ter uma boa descompactação do solo. A outra pergunta, professor, dele é qual que seria o motivo dessa grande profundidade dos sistemas radiculares, dessas forrageiras em sistemas integrados? A gente vê muito isso, né? Esses sistemas radiculares maiores nos sistemas integrados. Aí, olha só, não é o professor Dalson que perguntou, não, eu confundi os grupos de estudo, é o professor Emerson, em Tocantins. Desculpa, Emerson. Emerson parceiro, já fez uma live com a gente aqui também. Perdão, Emerson. Tá? O que explicaria essa profundidade? Janaína, eu não sei, não dá para a gente saber o que explica a profundidade. Mesmo porque, se você pensa comigo, você é uma moça inteligente, né? Está provado por Minha mãe fala muito provado. isso. Minha mãe então, fala isso. Muito inteligente. Aí pensa comigo, por exemplo, eu estava pensando ontem, se me fizeram uma pergunta, bom, se eu for plantar leguminosa, viu? Se eu for plantar leguminosa, eu vou e é o que se faz? Eu vou preparar o solo, uma camada de 20 centímetros, faz a calagem. Pô, mas se lá embaixo, abaixo dos 20, 40 centímetros, vamos dizer que o pH esteja 3,5, pH ácido, fósforo baixo, o que vai acontecer? Certo? Então a gente pensa isso, e a gente planta alfafa,
As recomendações são para... Até uma vez eu achei um trabalho interessante de alguém que avaliou leucena, e eu não sei quem que foi no princípio, lá na década de 80, 90, por aí. Aí, no final, o cara concluía que a leucena, ela descia até 60 centímetros e a raiz saía na lateral, certo? Por quê? Aí o cara foi avaliar, o pesquisador avaliou o que estava abaixo do solo, o pH estava muito baixo e não Aí descia. ela procurava certo? se virar onde ela podia, né? Então, mas eu acho que principalmente as braquiárias são espécies muito tolerantes à baixa fertilidade. Então, se você olhar, talvez, a maioria dos trabalhos que se avalia mais, né, seriam com as braquiárias, antigamente a Rusiziense, até a Marandu, né? Então, são plantas que, sei lá, são mais rústicas, elas vão só lá dentro, mesmo com o pH um pouco mais baixo, entendeu? E elas vão embora, perfil fora, desce, né, 1 metro, 2 metros, 3 metros. E vão à busca de fósforo. Às vezes a quantidade de fósforo mesmo que tem na superfície, mais superficial, 30, 40 centímetros, não seja suficiente. E ela alonga a raiz, a fisiologia dela é onde não tem fósforo, alongar. As raízes começam, em vez de aumentar o diâmetro, elas diminuem o diâmetro justamente para perfilar e buscar água, buscar nutrientes e especialmente o fósforo. Eu acho que é isso que explica. Entendi, certo? professor. Sim. Professor... Mesmo, para completar, mesmo sim, porque claro, o preparo do solo, mesmo na integração lavoura-pecuária, né, que ele perguntou, você geralmente, quando planta o milho, planta a braquiária junto, você prepara praticamente 20, 30 centímetros, no máximo 40. Quer dizer, dali para baixo, o milho ele não vai para baixo a raiz, mas a braquiária vai, porque ela é mais, sei lá, mais rústica, eu acredito que é isso. Professor, já que o senhor falou do fósforo aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão desses fungos micorrízicos. Né? Eu até estava lendo aqui um capítulo, achei interessantíssimo aqui, que a gente também, né, pessoal? Vocês pensam que é fácil eu chegar aqui, eu tenho que estudar toda vez que tem uma live dessa aqui, eu estudo, viu, professor? E tá bravo, mas tá sendo bom para mim, vai ser melhor do que os meus alunos, que as aulas vão melhorar um bocado, viu? Você daqui a 10 anos, ou 5 anos, você vai ser a profissional de pastagem mais sabida. Eu estava pensando ontem. Você já entrevistou Sila, Moacir Corse, que eu sei, o Dias Filho, não sei, o Esbrícia. Quer dizer, isso aí é um aprendizado. A Liana, Cacilda. Senão eu passo vergonha também, professor. Senão eu passo vergonha. Eu tenho que estudar. Vocês pensam que é fácil para mim? Não é fácil não, gente. Mas todo mundo aprende, professor. É bacana que todo mundo aprende. É muito legal. É muito bacana. Hoje eu estava ouvindo o Guga também lá. A palestra dele, a live dela é muito boa. Ele é um cara bem discernido, assim. Muito legal. Ele é leve, ele é tranquilo demais. Ô, professor, aí eu li uma frase aqui do J.L. Halley. Se eu estiver falando errado, o pessoal da Raiz aí me corrige, tá? Plantas não têm raízes, elas têm micorrizas. Essa frase foi preferida décadas atrás, porque ele querendo mostrar a importância, que ele diz aqui que é para mostrar, para alertar ecologistas e biólogos para o fato de que em condições naturais, a maioria das plantas do mundo se encontra em processo de simbiose com fungos micorrízicos. Ele falou essa frase. O cara começa aqui a introdução para falar disso, para vir falar dessa questão relacionada ao fósforo, com os fungos micorrízicos. O senhor já trabalhou com isso? Você tem alguma experiência? O que o senhor acha disso aí? Se a gente, considerando que o fósforo é um recurso natural não renovável, cada vez mais caro, né? Essas rochas fosfatadas aí, os fosfatos de qualidade nós não temos no nosso país, né? A gente tem que trazer, às vezes, de fora. Só acho que a gente vai ter que embrenhar por esse lado aí de estar trabalhando com esses fungos micorrízicos para as nossas plantas? Então, Janaína, você perguntou se ele trabalhou, digo, a gente que vai ficando mais de idade, eu estou trabalhando agora. Meu aluno de mestrado está fazendo exatamente uma dissertação de mestrado na área de micorrizas. Oh, que bacana, mas eu já tentei. Então, agora ele começou agora, está coletando com o pessoal da biologia aqui da UEM, né? É que a gente, às vezes, tem um cabedal de laboratórios e você não sabe utilizá-los adequadamente. Aqui a Maringá, o UEM, você sabe, é muito grande, tem biologia, tem bioquímica, tem uns laboratórios muito bons aí.
Mas, exatamente, eu tentei, para não dizer que eu nunca fiz, eu tinha uma coleção de pânico de 1900, eu acho que foi 1996 que eu plantei. Logo que eu cheguei ao doutorado, eu junto, mesmo com o pessoal da Embrapa, com o pessoal do IAPAR, fui buscar uma coleção de pânico. E tinha 8, 10 pânicos. Tinha praticamente todos os pânicos em 4 repetições. E a gente fez vários trabalhos, publicou lá, mas era em parcelas, né? Uhum. Aí chegou uns 5, 6, 8 anos depois, eu digo, não, vou trabalhar com micorriza, porque todo mundo fala que o mombaça. Por que o mombaça permanece verde, cresce em situações que o Tanzânia, às vezes, lá, pelo menos aqui, né? Míngua. Lá de fininhadinho, precisando de adubo, e ele é bonito, ó. Aí a gente coletou, e essas amostras ficaram guardadas durante 2 anos, mas não foi feito o trabalho. Senão eu tinha para responder melhor. Mas é óbvio que as micorrizas, inclusive, para quem quiser trabalhar com solos e quem quer buscar sustentabilidade, que se fala tanto hoje, todo mundo fala em sustentabilidade e tal, evitar o problema de meio ambiente, evitar percolação desses nutrientes, e os nutrientes estão ficando muito caros, né? Adubo hoje está absurdo. Ah, indecente, os preços estão indecentes hoje, nossa. Então, aí a micorriza, ela vai... Aqui tem, por exemplo, até lembro de um dado aqui que um pesquisador, ele diz o seguinte, que 1 centímetro de micorriza, não sei onde é que eu anotei aqui, certo? Ele promove a absorção de 2 a 3 gramas de fósforo. Só que se você usar sem a micorriza, se você usar a micorriza, você pode duplicar 200 vezes, porque a micorriza ela se associa, vamos dizer, com as raízes, né? Sim. Certo? As micorrizas arbusculares, os ínfas deles se associa às raízes e ela aumenta a capacidade de absorção de nutrientes. E todo mundo sabe que o fósforo é um nutriente super importante para o estabelecimento, para a formação das raízes, formação dos perfilhos iniciais e, obviamente, para a perenidade da pastagem. Então, como a gente sabe que a maioria dos solos é pobre em fósforo, e essas micorrizas, que existem inúmeras no solo, né? Certo? Tipos de fungo diferentes, inclusive tem as bactérias, Bigerinckia e outros que ajudam nesse processo, mas especificamente as micorrizas, seria uma forma de você, obviamente, melhorar a absorção, vamos dizer, desse fósforo que está indisponível, né? E que elas podem solubilizar esse fósforo e disponibilizar para a planta tranquilamente. Eu li umas coisas aqui também, professor, que eles falam que quando tem essa associação com micorriza, aumentem até 3 vezes a fixação do carbono também, né? Ajudando nesse processo todo aí que a gente tá vivendo agora, das questões aí desses gases de efeito estufa, né? Então, assim, eu acho que daí para frente nós vamos ter que ter uma preocupação maior com isso mesmo, né, professor? Até o Genildo comentou aqui que eles estão fazendo esse tipo de trabalho também em parceria, mas o pessoal tem muito disso aí em milho, né? Em outras espécies. Em forrageira a gente vê muito pouco, né, professor? Em forrageiras eu procurei, eu achei algumas coisas, né? Mas tem pouco trabalho em micorrizas. E ele é tão bom quanto para quem for trabalhar com leguminosas e também com gramíneas, mas parece que com as gramíneas ele tem mais associação. E principalmente, eu estava até lendo outros trabalhos aqui, que quando você associa, quando você trabalha com culturas diferentes, você aumenta, por exemplo, vou fazer integração lavoura-pecuária, faço milho, braquiária esse ano, sei lá, pânico ano que vem, você aumenta as espécies, né? E aumentando as espécies, você dá mais probabilidade de se associar melhor. Eu estava até vendo um trabalho com leguminosa, que o acréscimo em termos de fixação de fósforo através desses fungos, ele é muito maior, muito mais elevado. Agora é o professor Daus que está falando, viu, Emerson? Agora é ele, não é você não, né? Se for você, você vai me matar.
que ele falou que assistiu uma palestra no Campus Bambuí, que alguém falou lá que Micorriza atua a quilômetros, né? E eu estava lendo alguma coisa aqui também, que a atuação é bem grande, assim, para essa questão relacionada ao fósforo, né? Ô, professor, aproveitando que o senhor falou de leguminosa aí, eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu tive assim que eu entrei na graduação, logo depois que eu entrei, houve o falecimento da doutora Joana Dobenheim, né, que tinha feito a descrição de algumas bactérias, e ela trabalhava na Embrapa Agrobiologia, que era em frente ali à Universidade Rural, né? Então eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos dela no laboratório, sendo desenvolvidos, né? Eu trabalhava na época na fisiologia vegetal. E como é que está esses estudos? Você tem alguma coisa sobre isso, professor, em relação a bactérias fixadoras de nitrogênio para gramíneas? Você acha que isso aí é uma coisa para médio prazo, longo? Como é que o senhor acha disso? Então, Janaína, como eu acho que eu comentei anteriormente, né? Quer dizer, eu cheguei numa certa idade, já com meus 60 e poucos anos, quase 66, 67 anos, foi em 65 anos. Eu tinha trabalhado tanto no campo, desde 96, eu digo, nossa senhora, eu agora vou dar uma aquietada um pouco, né? Aí um dia eu vi uma entrevista da professora doutora Mariângela, lá da Embrapa Soja, né, aí de Londrina, e aí eu digo, vou procurar ela, porque ela estava falando exatamente de usar bactérias promotoras, a gente chama de bactérias promotoras de crescimento, né, que elas ajudam a fixar nitrogênio, mas também elas produzem aqueles ácidos indolacéticos, né, a auxina que ajuda no crescimento da planta. Aí um dia eu fui lá conversar com ela e tal. Ela disse, não, nós estamos fazendo trabalho, já tem alguns trabalhos, me mostrou uns trabalhos de campo. E a partir de 2005, então, a minha vida virou aqui na FEI, como a gente chama, na fazenda da universidade, certo? E começamos a trabalhar em casa de vegetação, inicialmente, né, com braquiária. A Camila, que é minha orientada, fez trabalho 2 anos de casa de vegetação. E realmente, e nós tivemos dentro da casa de vegetação um incremento, acho que foi para Paraguás, 45% de aumento de produção de massa de forragem. Aumentou também a quantidade de massa de folhas. E depois para a Rosigense, testamos elas duas, foi 35%, certo? Então, quer dizer, isso mostra uma alternativa, eu acho que para a gente que estava começando, muito interessante. E daquelas a gente fez uma seleção e foi para o campo, né? Então, daquela a gente fez uma seleção, foi para o campo, e no campo, aí em parcelas, né? Sim, só esquecendo. E o destaque maior foi o que exatamente você falou no início, foi na produção de sistema radicular. Precisava ver o volume, a quantidade muito maior de raízes, aonde você tinha inoculado com a bactéria, principalmente Pseudomonas e Pantoia, né? Em relação às outras. Tem o azospirilo também, que é bom, mas elas, pelo menos nesses ensaios nossos, elas foram melhor, a Pantoia e a Pseudomonas. E lá no campo também, certo? Ela não teve uma efetividade em produção de massa tão grande, mas chegou a 23%, 25%, 26%. Inclusive, hoje eu estava lendo o trabalho que foi encaminhado para a Granja, a revista Granja, foi publicado em agosto, um resumo desse trabalho. Então, eu acredito que nós que estamos pensando em sustentabilidade de produção, né, e evitar o uso muito de nitrogênio no meio ambiente, eu acho que é um trabalho bom futuramente para se fazer. E hoje você sabe, né, que tem empresas trabalhando com azospirilo, né, a BV5, a BV6, que o uso aí está sendo vendido e os produtores estão tendo bons resultados. Inclusive estão usando para o soja, a Mariângela lá com a equipe dela, o Marco Antônio lá da Embrapa Soja, eles estão usando essas bactérias, a BV5, a BV6, Pseudomonas eu acho que não ainda, mas estão usando misturado com o risóbio, porque como elas são promotoras de crescimento, né, ela ajuda a melhorar o crescimento, vamos dizer, da soja,
em termos de estrutura, de folha e tal. E além disso, aí o rizóbio associado, né? Ele vai fixar nitrogênio para a leguminosa. Mas tem uma porção boa de fixação de nitrogênio dessas bactérias também para as gramíneas, tá? Então está correto, a fixadora de nitrogênio está correta. Só que, como você sabe, o formato de fixação de nitrogênio para as gramíneas é diferente, das leguminosas. A leguminosa tem um rizóbio que ele faz simbiose com a planta. A gramínea as bactérias já não estão dentro da raiz, e sim estão entre as raízes. Então é um sistema um pouco diferente e não tão efetivo na fixação de nitrogênio como as leguminosas, mas elas fixam nitrogênio. Mas talvez um processo um pouco mais novo, né, professor? Não sei, talvez esse da leguminosa é um processo de coevolução entre o rizóbio e as leguminosas, né? O da gramínea possa ser um processo evolutivo mais novo. Ô, professor, a gente está caminhando para o final. Vou fazer uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é boa. Já? É, pior que já, professor. Só 9 minutos. Não, Faltam só 9 minutos para terminar a nossa conversa. Que pena, gente. Olha, muito bom. Nossa, mãe. Eu achei interessante essa pergunta, que é bom que a gente já... Não para fechar, né? Mas aí, se eu puder responder, é o seguinte: se é difícil a gente convencer o produtor, né, de trabalhar bem com a parte aérea que ele está vendo, como que a gente pode sensibilizar o produtor para ele poder trabalhar melhor com o seu sistema radicular? Olha só que sinuca de bico, professor. Bom, eu acho que eu não digo que eu tenho uma resposta finita, mas como é que se faz isso? Manejando bem o pasto, entendeu? Porque é isso. Se a pessoa manejar bem o pasto, a gente sabe, e você leu e eu li também, você é professora, né? Aqui inclusive tem esse aqui é um simpósio de agroecologia que foi feito em Curitiba sobre ecofisiologia do pastejo, né? E ecologia do pastejo e das pastagens. E que tem isso, quer dizer, se você não intensificar a retirada da massa foliar, você não prejudica muito as raízes, né? Se você, por exemplo, manejar corretamente, como se fala, o pânico a 35 no pastejo rotacionado, dependendo do nível de fertilidade, colocar com 70, 80, depende da cultivar, né? Você pode manter um sistema radicular efetivo, fazendo um bom trabalho, né? Agora, por exemplo, se você rapar o pasto, que nem se fazia antigamente, né? Muita gente ainda faz hoje, né? Muita gente ainda faz hoje, né, professor? Diminuiu bem, mas ainda tem gente fazendo, né? Infelizmente, rapa tudo. Não, a grande maioria faz. Eu até falava na live da semana passada, que eu falei sobre manejo de pastagem, para lá o pessoal de Campo Grande, que eu até achei engraçado. Acho que você lembra do Kitzel, né? Que o Armindo, né? Que faleceu lá de Campo Grande. Sim. Que ele deu lá, como é que é, os métodos de pastejo. Tinha o pastejo contínuo, pastejo rotacionado, lá, creep graze, não sei o que lá, e o pastejo rapadão. Chamou a atenção. É que o pessoal, hoje em dia, na prática, a grande parte das fazendas que você anda por aí, não digo todas, mas bastante delas, é o sistema rapadão que ele falou. Então, uma forma de convencer ele, não, realmente o sistema radicular vai funcionar bem, não vai ter problema de redução no crescimento dele, certo? Porque tudo que acontece embaixo da terra acontece acima, certo? Se tiver o pasto rapado, você vai paralisar o crescimento da raiz, certo? E para recuperar, às vezes é 17, 15, 18, 17 dias, depende do que você der de manejo em cima. Então, isso aí, obviamente, vai prejudicar ela, ou não vai armazenar reservas também suficientes, né? Não vai ter alocação de carbono, que é feita através da fotossíntese, para a planta rebrotar efetivamente. Então, eu acho que o formato mais fácil, eu acredito, ali, para ajudar o companheiro, é fazer com que a gente convença os produtores de realmente manejar o pasto, digo adequadamente, porque corretamente não existe. Adequado pode ser mais, menos, né? Mas o correto é diferente, certo? Então, é nesse sentido que nós preservaríamos
Quer dizer, manteria a planta crescendo naturalmente sem afetar muito o crescimento do sistema radicular e a produção dela. A gente ainda tem 5 minutos, dá para responder a pergunta, acho que não estou conseguindo ler o nome de quem perguntou, professor. E o fogo? Como é que o fogo prejudica o sistema radicular, professor? O pessoal faz umas perguntas danadas. O povo não queria fácil, não. Ó. Ainda bem que nós somos da era do que a gente pensava mais que hoje, né? Porque hoje, com a informática e tal, a gente vê os alunos, se tu põe eles para pensar, eles querem tudo mastigado. Porque o mundo é muito mais informativo para eles, né, professor, do que era para a gente. Eu me lembro que a gente tinha que ir no Comute. Eu só lembro do Comute, que a gente pedia artigo pelo Comute na biblioteca. Eu pedi artigo no Comute. Olha só que tristeza. Então, o fogo e o sistema radicular, né? O que vai acontecer? Certo? Eu não sei, eu não estava preparado para essa resposta, né? Mas peraí, vou tentar raciocinar, pensar, né? Pensar. Se você passar um fogo, consequentemente, a planta vai ter que se recuperar, certo? Então, eu imagino que o fogo, se a planta tiver uma boa estrutura foliar, geralmente você vai passar um fogo numa... Quer dizer, em primeiro lugar, não se passa fogo, né? Isso aí Agora, o que está acontecendo lá é uma coisa aleatória lá, mas é melhor você roçar o pasto ou deixar lá, porque, como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Se for embora, depois se transforma. Mas eu imagino que se o pasto tiver uma boa estrutura, tiver uma altura, vamos dizer, um pânico lá de 1 metro, e você passar um fogo rápido, eu acredito que você vai afetar muito o sistema radicular. Por quê? Eu imagino, obviamente, tu vai afetar o sistema radicular porque a planta vai ter que realocar carbono e carboidratos nesse processo, né? Porque ela não tem mais área foliar, não tem mais nada. Então, você vai reduzir, vamos dizer, equitativamente esse sistema, essas raízes, né? Certo? Então, tu pode prejudicar nesse sentido. Certo? Mas, se você tiver um pasto, vamos dizer, uma estrutura baixa, onde o sistema radicular, vamos dizer, não é tão efetivo, não é tão desenvolvido, consequentemente o problema vai ser maior na própria recuperação da planta. O doutor Moacir contribuiu aqui falando que o fogo, ele, na verdade, simula o pasto rapado. É mais ou menos isso que o senhor falou, né? Aí depois a planta se recupera, né? Até porque rebrota. O pessoal, inclusive, fica muito feliz, né? Os infelizes aí, que fazem isso, taca fogo para achar que vai rebrotar bem depois, né? Você acaba com todo o micro-organismo do solo, né? Toda a microfauna, né? Acaba com tudo, né? Você destrói tudo que tem ali. Ô, professor, nós estamos indo para o final. Eu queria de coração agradecer ao senhor por ter aceitado. Estou muito feliz de te rever aqui, mesmo que na minha casa virtual. Eu lembro de ter visto o senhor, acho que só lá em Maringá, na SBZ, que teve, se não me engano, em 2010. Foi a última vez que eu acho que vi o senhor presencialmente. Então, assim, eu estou muito feliz, fiquei muito contente mesmo com esse papo que a gente teve. O pessoal gostou, o pessoal ficou firme aí. O Guilherme Mins está mandando um abraço aí, Guilherme também, companheiraço. E queria muito mesmo agradecer ao senhor por ter participado de coração, professor. Muitíssimo obrigada, viu? Recebo o meu abraço aí de agradecimento. Não, eu que agradeço, e eu agradeço a todos aqueles que estão me ouvindo, né? Hoje, quando nós conversamos, tu falou, acho que vai ter bastante gente. Aí eu pensei, bom, eu formei entre agrônomos no princípio, e zootecnistas, eu formei uns 3 para 4 mil. Se tiver 10%, a live vai dar boa. Eu pensei assim. Porque apesar de a gente já estar numa certa idade, né? Dizer, qual é o bom? O bom é que você, geralmente, se você deixou coisas boas, plantou coisas boas, você pode se sentir mais feliz nesse momento, né? Agora, se você não plantou coisas boas, talvez você não seja tão feliz, né? Mas o senhor pode ficar despreocupado com a sua colheita, professor. A sua colheita vai ser ótima. O senhor plantou muita coisa boa. Seus ex-orientados todos te adoram. É um negócio impressionante, assim, professor. É impressionante mesmo. Só ouço falar bem. A sua colheita é boa, pode ter certeza. Não, tudo bem. Aquilo que eu disse para você, a gente tem que considerar a outra pessoa como um ser humano.
Porque quando você me chamou, eu já de pronto nem disse não, vamos fazer. Eu vou ter que trabalhar, tanto é que eu estou uns 3, 4 dias, não penso que não está valendo. Vai cair, tá, falou. professor? Vai cair aqui, a qualquer Tá, momento tudo vai bem. cair, tá? Tudo de bom, muito obrigado, um grande abraço para você, muito obrigado pelo convite. Professor, muitíssimo obrigado. Vai Obrigado ficar a todos. gravada. Vai ficar gravada a live, tá, pessoal? Professor? Tá, tchau, obrigada. gente, boa. Obrigadão. Um abraço para você. Tchau, tchau.